Neste vídeo nós vamos trabalhar a irrigação por energia gravitacional ou simplesmente irrigação por declividade. Isso significa em efeitos práticos que são sistemas, sobretudo de gotejamento e microaspersão, pelo método de irrigação localizada, que são movidos aí, pressurizados pela essa energia gravitacional que é gerada entre a diferença do ponto de captação e a área a ser irrigada. Então essa diferença de nível entre os dois pontos é que gera exatamente essa energia, essa força que pressuriza o sistema. Em termos práticos, significa o quê? Que eu tenho uma fonte de água que está a uma altura e eu tenho exatamente do outro lado uma área a ser irrigada que está, obviamente, mais baixo do que o ponto de captação. Então, essa diferença entre a água e a área a ser irrigada, ou a cultura, é que gera exatamente a força que move, que direciona a água de irrigação. Essa energia gravitacional funciona muito bem em sistemas de gotejamento e microaspersão, porque são sistemas que têm a aplicação da água em baixo volume e alta frequência de irrigação, a constância, mas que tem uma característica particular que funciona com baixas pressões também. Isso significa que pressões baixas, nesse caso como energia gravitacional, poderá conduzir água de irrigação. Outros métodos, a exemplo do aspersão, é muito raro encontrar um método de aspersão por energia gravitacional. Mas esse sistema ele se encaixa perfeitamente aí para poder mover a água de gotejamento ou por microaspersão. Como nos vídeos anteriores, o que muda das temáticas que a gente vem discutindo é exatamente a fonte de energia que move o sistema. Nos exemplos anteriores eu estava falando em pressurizar o sistema com bomba elétrica, ou a diesel, ou a gasolina, ou qualquer outro motor aí que possa pressurizar o sistema. Nesse caso, a pressão que faz com que a água chegue ao destino final é exatamente entre a diferença de nível da água e da cultura ser irrigada. Isso é bom deixar bem claro. Por outro lado, esse sistema ele gera economia para o agricultor, para o produtor, porque a depender da situação, a gente só vai ter a captação da água com a bomba, joga nesse reservatório, que pode ser uma caixa d'água suspensa, e dessa caixa d'água, naturalmente, se direciona para a cultura ser irrigada. Aí a pergunta que fica, mas se eu preciso de uma bomba para poder encher uma caixa, isso não aumentaria o custo? Não, porque eu encho essa caixa, que tem que ser um volume considerável, isso tudo é calculado, uma única vez. Dali a água é direcionada para o seu sistema aí, irrigar durante o período do turno de rega. Agora, é possível ter uma fonte de captação de água que por si só não necessita de bomba para poder captar e armazenar essa água, e essa água vai ser direcionada para o seu sistema? É sim, em muitas situações. O que vai depender aí é exatamente como é que está essa fonte de água e qual é a localidade para poder ser direcionada. Existe a possibilidade dessa água de declividade não ser conduzida por tubulação, como nos exemplos anteriores que eu já falei, mas sim por suco. E aí você pode optar por uma irrigação por inundação, a irrigação por suco. Depende muito da topografia desse terreno e depende, sobretudo, das características físicas e químicas desse solo. Uma outra característica importante a gente levar em consideração no declive é o ponto de captação ou de armazenamento da água. Então é uma questão interessante. Em pequenas propriedades ou áreas pequenas dentro de uma propriedade sendo irrigada,
são sistemas que naturalmente necessitam de pouca água e, né, a gente chama de baixo volume, mas que tem que ter uma frequência de irrigação. Então, toda vez que a gente for irrigar uma área dessa pequena por uma bomba, vai estar sendo acionado aí a conta de energia. Mas se a gente pega durante a semana e enche uma caixa ou um reservatório e depois direciona essa água por gravidade, então automaticamente eu só estou acionando uma bomba uma vez por semana, mas todo dia eu posso utilizar a irrigação por gravidade, ou seja, minha conta de energia também diminui sobremodo. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que existem várias possibilidades de se utilizar a energia gravitacional, a diferença de nível que a gente está chamando, para poder irrigar, seja um pomar, uma horta, um jardim e várias outras situações. O que vai depender muito é exatamente esse manejo que a gente possa dar à área, aproveitando aí o seu potencial hídrico, o potencial da diferença de nível gravitacional e, naturalmente, a possibilidade de fazer um bom sistema. Agora, na prática, é muito comum alguns sistemas desses em áreas com declive, né? Em alguns casos, por exemplo, possa até que se aproveite a própria água da chuva, que a gente chama água de pluviosidade, com cisternas calçadão, telhadão, que a gente chama, algumas outras estruturas similares, e automaticamente direcionar essa água por declividade para uma horta, para um jardim, para um quintal produtivo. Tem vários exemplos aí. O exemplo prático que eu vou mostrar é exatamente uma água armazenada em um reservatório, bombeado uma única vez por semana para encher o reservatório maior. E esse reservatório, nós projetamos um sistema de irrigação para fazer uma horta, né? E aí nós acionamos manualmente esse sistema para poder irrigar a horta pelo sistema de microaspersão. Um dado interessante é que o que equivale para os outros sistemas também se equivale para o sistema gravitacional. Esse sistema gravitacional nós poderemos colocar ele em acionamento automático. É possível fazer isso com acionamento automático. Outra situação também a respeito da configuração e dos moldes como a gente instala isso em campo. Nós deveremos optar por sistemas que trabalhem com baixa pressão, que aí o gotejamento microaspersão vai muito bem. E também a cultura a ser irrigada, a depender da situação e da pressão que se gere, ser subdividida em parcelas para poder não perder pressão e essa água ser conduzida ali uniformemente durante a cultura. Então são questões que a gente traz aí no manejo para poder adotar automaticamente a melhor forma possível. Uma outra situação interessante de sistema de irrigação movido a energia gravitacional é a qualidade da água. É muito importante o fator qualidade da água em virtude da baixa pressão, às vezes, que esses sistemas trabalham, para não ocorrer aí o entupimento, sobretudo de gotejadores ou fitas gotejadoras em várias outras situações. Quando se tem sistemas de microaspersão, o risco de entupimento é menor, mas também pode causar alguns danos. Um deles é exatamente o local de entupimento não ser irrigado, e aí por não observância daquele ponto de entupimento, a cultura será prejudicada automaticamente. Então, é sempre interessante, se a fonte de captação tiver resíduos orgânicos, partículas, areia, não dispensa de modo algum
a utilização de filtros para poder filtrar essa água e permitir aí a passagem mais possível dentro do sistema, sem entupimento e tampouco diminuir as chances de entupimento e fazer com que essa água chegue ao seu destino final, que é exatamente a cultura. Então, um fator importante em qualquer sistema de irrigação. Eu destaco mais ainda a importância do filtro na irrigação gravitacional. Um outro dado importante é que, através da gravidade, o agricultor pode diminuir custos na irrigação. Isso significa o quê? Que uma boa parcela dos custos da irrigação é com energia para poder pressurizar o sistema. Então a gente poderá aí diminuir o consumo de energia elétrica, assim como se o sistema for movido a motores, a diesel ou a gasolina, também vai diminuir exatamente esses custos. Por quê? Em sistemas gravitacionais, como eu já expliquei anteriormente, eu direciono essa água para um reservatório, né? E deste reservatório, automaticamente, eu conduzo essa água de irrigação através da gravidade. Então, isso poderá, de maneira bem significativa, diminuir os custos do agricultor. Em virtude de que esse reservatório, eu aciono apenas a bomba para encher o reservatório e a distribuição para a área de irrigação é pela gravidade. Então, é analisar caso a caso. Agora, esse sistema, essa forma, não se encaixa em todas as propriedades, em todas as superfícies. Em muitos casos, a gente vai optar sempre pelo acionamento de bombas ou motores para poder conduzir água de irrigação. Em outros casos, será metade conduzida pela bomba e metade gravitacional. Ou, em outras situações, 100% gravitacional. Depende muito da fonte energética ou da fonte de captação onde é que está essa água de irrigação. Então, isso a nossa equipe está preparada para poder contribuir na elucidação e da melhor forma possível de dimensionar o sistema, assim como de melhor forma possível de manejar também o sistema. Aqui no exemplo prático nós temos um sistema de irrigação por microaspersão, onde a água é aspergida na forma de gota de chuva pela força da gravidade, aquilo que a gente comentou. Aqui a gente não tem uma bomba que funciona para poder aspergir essa água, mas sim nós temos a força da gravidade. Observem que nós temos os microaspersores que estão dimensionados para poder fazer o raio e o seu diâmetro molhado, aonde eles se encontram. Então não há área sem irrigar. Em outras culturas a gente pode ter um exemplo do gotejamento, onde só é molhada a fração da área e geralmente próximo às raízes. Mas aqui nós temos, no caso, as culturas folhosas, alface, cebolinha, coentro, que geralmente a gente irriga em área total. Então, um exemplo aqui que vocês estão vendo, claro, da força da gravidade para poder irrigar aí a cultura, né? Se vocês observarem aqui, nós temos exatamente aí a forma de gotícula de chuva aí, água aspergida aí pela força da gravidade. Não há sequer bomba para poder acionar o sistema. O mesmo raciocínio se vale para exatamente o que a gente já comentou nos vídeos anteriores. Eu tenho aqui todo o sistema, ele é dimensionado para poder funcionar. E aqui, para vocês terem uma ideia, ele é um sistema composto pelas linhas laterais, né, que são as linhas aí
que estão conectados os microaspersores. Nós temos a linha de derivação que está aqui. Nós temos automaticamente uma linha principal que aí está conectada aí para o reservatório. O nosso reservatório aqui é uma fonte suspensa, que a gente chama, é um reservatório suspenso, uma caixa d'água que é abastecido aí uma vez por semana por uma bomba que tem. Então, ela é acionada uma vez por semana e aí depois o sistema ele fica funcionando aí normalmente durante um longo período. Então aquela questão da economia do custo no bombeamento, né? Não há acionamento de bombas aqui para poder o sistema funcionar. O que há nesse momento é exatamente o que? É um acionamento manual através de um registro que a gente tem na linha de derivação e um outro registro aqui que aciona a linha lateral. Então aqui a gente tem em cada linha lateral um outro registro. Essa questão é importante, que é a questão de segurança, né? Se eu quiser também irrigar apenas uma linha lateral dessa, eu irrigo. Ou pela questão de manutenção também, eu posso dar defeito em uma linha e deixar as outras linhas irrigando. E ali conectado com a linha principal, nós temos um outro registro que aciona exatamente todo o sistema. Então ele interrompe a passagem da água aí no sistema. Então não tem bomba nenhuma acionando. Se eu automaticamente fechar esse registro da linha que conecta com a linha principal, ou esse que eu conecto à linha de derivação, automaticamente eu desligo o sistema. Ou eu posso desligar o sistema no registro que tem em cada linha lateral. Vou fazer só um teste para vocês perceberem que é tudo manual aqui. Então eu vou fechar o registro aqui. E aí automaticamente meu sistema desliga. Então se eu acionar o registro aqui agora, eu vou automaticamente acionar o meu sistema. Então isso é a força da gravidade. A diferença de nível entre a área irrigada e o reservatório de armazenamento de água está exatamente a 12 metros. Então essa é a diferença de nível. E isso por isso que gera essa energia suficiente para poder a gente manter o sistema funcionando. Aquele outro exemplo prático é muito simples também. Eu posso desligar ou acionar apenas uma linha de derivação, já que eu tenho um registro também individualizado. Então, se eu fechar esse registro aqui, automaticamente a gente tem aí uma interrupção daquela linha apenas. Se eu deixar a outra linha funcionando, ela vai funcionar normalmente, porque o acionamento ele é manual e independente. Agora, se eu acionar novamente esse registro aqui, vocês observam que a linha lateral ela volta a funcionar normalmente. Então esse é o exemplo prático aí da irrigação aí por microaspersão, sistema de microaspersão, e em sistema de gravidade, né? Então a força, a movimentação da água ela é ocasionada pela gravidade. Nós estamos aqui numa horta de produção agroecológica, né? Tem todo o apelo sociocultural envolvido, o apelo ambiental e produtivo, que caracteriza aí uns sistemas melhores, uns sistemas mais eficientes para a nossa agricultura familiar. É uma horta, né? Repetindo aqui,
em sistema agroecológico, irrigada sobre energia gravitacional, ou, em outras palavras, irrigação por gravidade. Um outro dado bastante interessante é que é o que eu falei da divisão da irrigação por setores. Em virtude da força gravitacional, não conseguir irrigar a área em sua totalidade de uma única vez. O que é que a gente faz? A gente irriga por setor. Então aquele setor que está sendo irrigado agora, naturalmente, ele é subdividido aqui agora com um registro aqui. Observem que o registro está fechado, então esse setor daqui, ó, não há irrigação, esse setor aqui agora. Então a gente automaticamente tem um setor que não está sendo irrigado, ó, não tem irrigação agora. Então a gente pode, devido ao cálculo da nossa pressão que tem da força gravitacional, subdividir o sistema em setores para poder permitir a uniformidade da irrigação e automaticamente garantir que toda a cultura seja irrigada na maior eficiência ou eficácia possível. Então isso aqui é outro dado interessante que a gente já comentou e a gente está só aqui provando a nossa estratégia de manejo da irrigação, né? Eu já havia comentado, a energia gravitacional poderá ser utilizada no sistema de irrigação por microaspersão, o exemplo que a gente mostrou anteriormente, ou em sistemas por gotejamento. Então vocês estão vendo aqui uma cultura que está sendo irrigada por duas linhas laterais de fita gotejadora. Assim como vocês podem observar aqui, uma fita gotejadora que está aqui irrigando a cultura e automaticamente vocês podem observar aqui outra fita gotejadora. Então aqui a gente tem o sistema de irrigação por gotejamento acionado também com a força da gravidade. Então o efeito da irrigação sobre a cultura do milho, o aipim ou diversas outras culturas que a gente possa irrigar nessa metodologia. Então de fato há uma dinâmica de se irrigar obedecendo exatamente a força da gravidade e aproveitando o seu potencial em diversas culturas. A gente não se encaixa apenas em hortaliça. Então aqui é mais outro exemplo que a gente possa ter, sobretudo na agricultura familiar, na qual a gente tem uma diversidade de policultivos, né? E aí a gente pode automaticamente ajustar de forma que fique esse potencial sendo aproveitado o mais possível da propriedade e aproveitar o potencial máximo da utilização da água de irrigação nas culturas. Então, repetindo aqui, recapitulando, mais uma prova do uso da força gravitacional em um sistema de gotejamento na horta aqui agroecológica, para aproveitamento de vários espaços que a gente possa ter. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.